Bem pessoal, no seguimento dos vídeos que todos tenho feito acerca de hardware de gaming e de melhorar o meu computador de gaming em casa, hoje vou-vos falar de mais uma placa gráfica, desta vez novamente da KFA2, a RTX 2070 Super EX Gamer Black, que é uma versão preta que eles fizeram da placa gráfica, muito semelhante à Work the Frames que eu já vi no passado. No entanto, esta não prima pelos LEDs todos que a Work the Frames tem em termos visuais, mas sim apenas um pequeno LED à frente que dá para trocar numa parte em que diz What's Your Game, e é o único LED que vocês vão ver nesta placa gráfica. Portanto, se não são pessoas de LEDs, se calhar é uma opção para vocês. O que é que vocês têm de ter em conta em relação a esta placa gráfica? Temos 8 GB GDDR6, tem compatibilidade com o NVIDIA DLSS, Ray Tracing, portanto tem as características mais habituais das RTX 2070. Portanto, aqui o meu objetivo tem sempre vindo a testar placas gráficas dentro da mesma gama, também para perceber porque é que existem às vezes tantas RTX 2070 e qual pode ser o significado ou a diferença. Neste caso, esta placa gráfica tem uma porta HDMI e 3 portas DisplayPort. Temos então uma placa muito grande para dissipar o calor e 3 ventoinhas de 90 mm. Portanto, são estas as características principais que, comparativamente com a RTX 2070 que eu já tinha visto no passado, a Work the Frames, são praticamente a mesma coisa. O que vocês podem notar nesta placa gráfica é que em termos de overclock consegue um overclock superior à Work the Frames. É uma placa gráfica que está preparada para overclock de uma forma simples. Nós temos uma aplicação para controlar o overclock através de um clique, ou então depois podemos fazer os nossos tweaks e podemos controlar o LED frontal, e depois a própria aplicação é uma aplicação simples para fazer este tipo de gestão também das ventoinhas, se queremos que elas funcionem de forma automática ou queremos controlar nós a velocidade das ventoinhas. Portanto, nesse aspecto é este o controle que vocês têm. Em termos de jogabilidade, eu fiz primeiro sempre os benchmarks todos, e em relação aos benchmarks, como é habitual, eu posso-vos dar os valores só para vocês terem noção e se quiserem comparar com outros benchmarks de outras pessoas que utilizem as mesmas aplicações. Mas estamos a falar em termos de 3D Mark, por exemplo, no Night Raid conseguimos no máximo 470 FPS, no Fire Strike em overclock 99 FPS, e no que puxa mais no Time Spy conseguimos ali 57 FPS, 62 sem overclock, ou então com overclock 62.7, 58.09. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que é uma placa gráfica suficiente para jogarmos 4K. No 4K o que nós temos de ter em conta é que os FPS vão andar ali à volta dos 51 a 60 FPS. Nunca será muito mais do que isso, e claro, depois depende do jogo. Depois, outra questão que nós temos é que podemos jogar perfeitamente em 1080p, eu testei quase todos os jogos em 1080p, e nos 1080p, se vocês não ativarem o Ray Tracing, conseguem os 144 FPS certinhos, quase sempre vai estar a bater ali. Se ativarem o Ray Tracing, claro que vai baixar um bocado e vai andar mais à volta dos 141 FPS. Mesmo assim, para jogar em 2K também acho que vai ser mais que suficiente, com as definições todas no máximo e conseguirem ter uns bons FPS. Depois, outra questão que eu tenho sempre em conta é em relação à temperatura da board. Eu em alguns benchmarks consegui uma temperatura máxima de 55 graus sem overclock e com overclock 57 graus. Nos benchmarks que puxaram mais, efetivamente a temperatura já andou mais na ordem dos 70 graus. O que eu notei comparativamente com o anterior que já tinha testado é que, como tem um overclock superior, a temperatura também acaba por ser superior, e isso nem sempre significa que vão conseguir tirar mais FPS quando estão a jogar. Portanto, se conseguirem arrefecer melhor e efetivamente ter ali um overclock superior, vai-vos dar mais uns FPS. Mas falando num ponto de vista de comparação de uma placa gráfica para a outra, estamos a falar aqui às vezes diferenças de 1 FPS, 2 FPS, 3 FPS no máximo. Portanto, elas efetivamente em termos de utilização são praticamente a mesma coisa, e mesmo nos jogos não noto assim muita diferença. Eu andei a jogar os mesmos jogos numa, depois andei a jogar na outra, a ver se notava uma diferença significativa, e não notei nada de especial. Depois, falando do ponto de vista de construção, eu acho que tem uma backplate bastante robusta, tem uma construção em plástico em termos da parte das ventoinhas, mas do resto temos um dissipador enorme para tentar arrefecer o melhor possível esta placa gráfica.
Falando do ponto de vista das duas, mais numa de comparação, elas são praticamente iguais, são placas gráficas muito grandes, vocês têm que garantir que têm espaço no vosso setup, se tiverem não vão ter nenhum problema, mas do ponto de vista de LEDs e de dar nas vistas, a Work the Frames efetivamente sobressai-se nessa parte. Do ponto de vista prático, as duas 2070 que eu testei da KPFA2 têm resultados muito semelhantes. Uma pode ser mais vistosa em termos de LEDs, a outra se calhar tem um design mais dissimulado conforme o vosso tipo de setup. Portanto, em termos práticos elas são a mesma coisa, têm mais ou menos o mesmo tamanho, têm o mesmo tipo de ligações e diferem mais no design, que poderá ser um fator que para vocês depois escolher uma ou outra pode fazer a diferença. Mas em termos de eficiência, em termos de jogabilidade, elas fazem exatamente o mesmo tipo de trabalho. Mas pronto pessoal, é sempre esta análise que eu vos tento trazer e efetivamente a placa gráfica tem um bom resultado, eu não tive nenhum problema, tenho jogado alguns jogos que até puxam mais, tento sempre pôr as definições no máximo, fazer aqui a diferenciação entre o RTX estar ligado e o RTX estar desligado para ver também qual é a diferença que faz entre os FPS. Já se sabe que como vai puxar mais pela gráfica vamos ter uns FPS não tão elevados como o RTX estar desligado, portanto se vocês ligam aos FPS, desliguem o Ray Tracing e vão ter uma melhor performance. Mesmo assim, superior a 100 FPS vocês vão conseguir sem nenhum problema. Com o Ray Tracing ligado vocês ficam a ganhar na questão de alguns detalhes no jogo, em relação à luminosidade, em relação às sombras, em relação aos reflexos, e vão usufruir muito mais do jogo. Se vocês não ligam esses detalhes, desativam isso e conseguem ter mais FPS. É aqui a diferença mais evidente que eu noto. Em relação à gráfica, em relação à marca, para já o que eu tenho visto é para o que eu tenho testado, a qualidade parece ser boa. Em termos de preços estão em linha de conta com outras placas gráficas semelhantes, portanto nesse aspecto é uma questão depois de vocês escolherem o design que preferem. Agora o que eu posso dizer é que para o que eu tenho testado, para o que tenho experimentado, é claro que o meu computador depois pode ter mais melhorias para poder tirar melhor rendimento das gráficas. Mas pronto pessoal, já sabem, qualquer questão como sempre, qualquer dúvida deixem nos comentários. Se tiverem sugestão de como é que gostassem de ver as coisas testadas neste prisma, podem deixar nos comentários. Mas está a dizer, eu tento sempre fazer os benchmarks, jogo para ver como é que é a utilização real da placa gráfica, vejo os benchmarks, aponto os valores, faço comparativos com outras placas gráficas e tento ter aqui sempre uma base de comparação. De momento não me tem desiludido, dentro das gamas e dentro dos preços acho que estão ajustadas. O que tenho que ter em noção é que são, neste caso destas duas RTX 2070 que eu já testei no canal, são placas gráficas grandes e precisam ter espaço no vosso setup. Mesmo assim eu acho que não é nada de exagerado, mas sim, são grandes e são pesadas. É essa a consideração que devem ter. Agora, em termos de performance e em termos de resultados, são muito bons. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.